Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre um prazer estar novamente com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula? Então, temos como objeto de conhecimento da aula 4, estratégia de produção, planejamento, realização e edição de entrevistas orais. Detalhamento, entrevistas jornalísticas orais, definição, elementos constitutivos, contexto, objetivos, informações sobre o entrevistado, roteiro, edição escrita e publicação, planejamento, produção e revisão. É isso aí, então vamos à nossa aula. Então, vamos falar hoje, né, de notícia, reportagem, mas eu tenho umas perguntinhas para vocês, somente para reflexão, né? Você vai refletir sobre esses questionamentos. Então, você sabe o que é uma notícia? Ou você gosta de receber notícias? Com certeza, né? Então, você sabe o que é uma notícia porque são informações que chegam, né, sempre para a gente. Você sabe o que é uma reportagem? Também outro tipo de texto informativo. Notícia e reportagem são a mesma coisa? O que é que você acha? Isso aí é para você pensar, tá? E você vai, né, quando estiver pensando, refletindo, vai formulando as suas respostas. Então, agora a gente vai começar lendo uma reportagem científica. Então, como você vai ler essa reportagem, né? Então, você vai, né, abrir sua câmera, vai apontar aqui para o QR Code e você vai ter acesso a essa reportagem científica. Então, quando se fala em reportagem científica, estamos falando de textos, né, de pesquisa comprovada cientificamente. Então, a gente vai, né, falar um pouquinho sobre o texto, né, que está aí no QR Code. Então, vamos começar com o título que pergunta: o que é pegada hídrica? Pegada hídrica, fundamental para preservar um recurso natural vital. Então, a gente vai aqui falar um pouquinho do que vocês irão encontrar, né, quando tiver acesso ao texto de forma integral. Então, conforme dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, para produzir 1 litro de leite são utilizados 1.000 litros de água. Sabemos desse dado graças à pegada hídrica. Então, aqui vai responder o que é pegada hídrica. Então, é um recurso que vai servir para medir, né? Então, um conceito que mede o consumo de água de um bem ou serviço e cujo objetivo é conscientizar sobre seu uso racional. Então, é importante, né, que se saiba quanto se gasta, né, em cada serviço, em cada objeto, né, em cada produção, que é para a gente ter mais cuidado, porque a água é fundamental na nossa vida e nós somos responsáveis para cuidar, né, desse bem que é tão importante no nosso dia a dia. Então, vamos agora observar aqui. Veja só, né, a água que você não vê, mas agora você vai ter esta informação. Veja o quanto de água potável é necessário para produzir itens do seu cotidiano. Então, a gente vai, né, verificar cada produção aqui, quanto a gente gasta de água. Então, para facilitar o entendimento do grande público e para vocês, nossos alunos, a reportagem traz
infográficos. Então, o que é um infográfico, né? Um texto constituído de linguagem verbal e não verbal. O que é isso? Uma linguagem verbal é através de desenhos, de imagens. Então, liga-se à linguagem verbal e não verbal para fazer um resumo de determinada informação que se quer passar. Fica mais fácil de ser compreendido. Então, é chamado de infográfico. Então, no infográfico, você percebe o consumo da quantidade de água necessária para produzir alguns itens do nosso cotidiano, que a gente muitas vezes nem para pensar, né, nos gastos da água. Então, por exemplo, banana, 1 quilo, minha gente, olha só, 1 quilo para produzir, gasta-se 499 litros, né? Então, para ela chegar até a nossa mesa, né? A manteiga, 1 quilo, 18 mil litros. Leite, né? 1 quilo, 1 litro, né? 712,5 litros de água. A carne de boi, 1 quilo, 17.100 litros. Arroz, também 1 quilo, 2.500 litros. Carne de frango, 1 quilo, né, equivalente a 1 quilo, 3.700 litros. Queijo, 1 quilo, 5.280 litros. A batata, né, para ser produzida, 1 quilo, são 132,5 litros. Cerveja, 1 litro, 5,5 litros. Então, a gente tem, né, essa definição de alguns produtos e o quanto se gasta de água. Por isso, a necessidade, né, da gente cuidar e saber, né? Então, agora a gente, para facilitar, né, o entendimento do grande público, foi apresentado este gráfico, né? Não fica mais fácil, né, da gente compreender do que num texto comum? Então, a reportagem traz esses infográficos com imagem e também, né, as informações em forma de texto, para que o receptor tenha conhecimento de forma mais prática. Agora a gente vai para uma tabela de planejamento, a gente vai conhecer a partir, né, dessa tabela, desse processo, dessa estrutura, como se planeja, né, este tipo de texto. Então vamos ver o tema. O uso racional da água e suas implicações ambientais. Então, veja que o tema, né, já traz uma certa curiosidade, né, para a gente saber, né, quem tem interesse nesse assunto, né, porque tem muita gente que cuida do meio ambiente, né, que trabalha com essas relações. Então, quando se diz o uso racional da água e suas implicações ambientais, a gente já vai saber como eu posso utilizar a água de modo responsável, já vou imaginar essa situação. E quais são as consequências, né, no ambiente quando não se cuida desse bem precioso. Vamos também falar do público-alvo, é importante. Quem é o público-alvo? Quem vai receber essas informações? Então, esse texto jornalístico que ele traz, né, essas informações para o público. Quando se fala do uso racional da água e suas implicações ambientais, não é para um público específico que eu vou falar para um público em geral. Então, a reportagem, né, tem o tema, vou direcionar a um público-alvo, no caso, para este tema que está na tabela, é o público em geral.
todo mundo deve ter acesso a essas informações. Título, né? Que o título você cria a partir do tema. Pegada hídrica fundamental para preservar um recurso natural vital. Então, o título ele traz mais explicações, né? Além do que está lá no tema. Intertítulos, o que é pegada hídrica? Imagens que serão inseridas. No caso que vocês acabaram de verificar, foram infográficos ilustrativos sobre o consumo de água em diferentes setores. Então, a imagem, muitas vezes, ela fala mais do que algumas palavras, né? Então, tem um ditado popular que diz que imagem fala mais do que 1000 palavras. É muito importante, principalmente os infográficos, né? Vêm com imagem. Por isso que falamos que vem com a linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela falada ou escrita, né? A não verbal são os outros elementos que passam também informações, mas não é através da fala nem da escrita, e sim de desenhos, de símbolos, de cores e etc. Ideias mais importantes. A importância da pegada hídrica como indicador ambiental. Então, dentro daquela reportagem, o que é que há de mais interessante? Aí diz que a importância da pegada hídrica, que é aquele recurso que foi utilizado para dizer quanto de água, né, precisa-se para produzir determinado produto. E a fonte de pesquisa, né, que um texto científico ele não vai aparecer do nada. Tem uma fonte e tem que ser uma fonte confiável. Então, a fonte de pesquisa do texto que nós acabamos de ver são dados e informações da ONU para alimentação e agricultura, entre outras. Então, para se planejar, né, esse texto científico, nós precisamos de toda esta estrutura, né, para se produzir uma reportagem. Então, temos também alguns pontos a observar, né? Todo texto ele é bem criterioso e principalmente um texto jornalístico, né? Então, temos também os pontos a observar durante a nossa leitura. Quando nós pegamos um texto, para ler, a gente deve prestar atenção, né, em alguns elementos que existem nesse texto, né, dependendo do que ele quer transmitir. Então, como nós estamos falando de textos jornalísticos, né, especificamente da reportagem, o que é que nós iremos observar? De quem é a autoria da reportagem? Isso eu tenho que verificar, né, porque dependendo da autoria, né, eu vou levar em consideração essa informação, se ela vai ser verídica, se vai ser uma fake news, porque também tem, não é porque é um texto jornalístico que ele está imune a certas fake news, né? Não, a gente vai ter que observar. É uma pessoa, né, que já é acostumada a escrever, né, que já foi citada em alguns artigos, né? Ele tem, né, certo respeito no meio jornalístico, então tudo isso a gente tem que prestar atenção. A reportagem se refere a qual contexto? Do que se trata, né? De que grupo se refere essa reportagem? Quais elementos fazem parte da construção da reportagem? Como é a linguagem empregada no texto da reportagem? Primeiro, você vê uma reportagem e você está lendo, você vai encontrar vários erros ortográficos. Aí, olha, abre uma luzinha aí e está errado, né? Então, tem alguma coisa errada aqui, porque dificilmente você vai encontrar um texto,
né, jornalístico, com uma linguagem utilizada, por exemplo, a gíria, né? A gente vai usar uma linguagem mais formal. Qual é o público-alvo do texto dessa reportagem? Porque pode ser que seja esse texto, né, o público-alvo seja para os jovens, né? Para as crianças, geralmente, não tem esse tipo de texto, mas pessoas mais adultas, né? Para os professores, para os médicos. Então, é claro que quando eu vou buscar um tipo de texto e fazer uma leitura desse tipo de texto, é porque está interessando a mim, né? Então, pode me atingir como público-alvo. E, muitas vezes, como nós vimos da água, sobre a importância, né, de preservar a água, por exemplo, que está lá nas entrelinhas, né? Está falando que devemos, né, cuidar da água. Mas ele mostrando, né, através ali do infográfico, o que se gasta de água. Por isso que nós temos que preservar, né? Então, isso aí é para para toda a população, porque é de interesse, né, de todos, e não só de um grupo específico. Então, resumindo aqui sobre reportagem, tem uma linguagem clara e objetiva. Se não for uma linguagem clara, né, a gente não vai entender, né? Você vai precisar ler 3, 4 vezes, ainda vai ter, né, dificuldade de entender do que se trata. Então, se isto acontecer, não é uma linguagem clara, né? E a reportagem, ela exige que seja esse tipo de linguagem e bem objetiva, né? Sem rodeios. Então, é um texto que se leia e se entenda na primeira leitura, né? Que é o ideal. Temática variada, pode ser política e sociedade, né? Que são as mais abordadas, todas as temáticas que têm a ver com a nossa sociedade. Qual é a função, né? Todos os textos têm uma função específica. E qual é a função da reportagem? Será que é entreter, né? Assim como nós encontramos algumas histórias em quadrinhos, ou um texto literário? Não. A função da reportagem é informar. A autoria tem que ser identificada. Se você encontrar um texto que não tenha autoria, né, não dá nem para você acreditar nesse texto. E a abordagem temática mais completa e extensa que uma notícia. A notícia, ela é mais resumida, né? Isso não quer dizer também que ela venha pela metade, né, que você não compreenda, mas ela vai ter os elementos essenciais para que seja compreendida. Mas a reportagem, né, ela vai mais a fundo. Então, está aí para você compreender, né, do que precisa e quais são os elementos necessários para uma reportagem. E continuando, a gente vai abordar algumas características desta reportagem. As partes que compõem o texto. Então, a reportagem, como nós já falamos, ela é bem mais extensa, né? Porque ela vai falar do assunto, ela vai buscar entrevistados, né, para complementar as informações, pode procurar dados, né, tudo para compor. Então, a reportagem é muito diferente, né, da notícia, que a notícia ela chega, ela vai falar sobre isto, mas a reportagem não. E a notícia é assunto, né, dos tempos atuais. A gente vai querer saber, vai começo, meio e fim, e é em questão de minutos até você pode ter acesso a uma notícia. Já a reportagem, né, depende se ela vier de uma revista, ela vem 3, 4, 5, até 6 páginas ou laudas, né? E por ser extensa, porque ela vai ser
mais aprofundada. Então, a gente vai ver aqui as características principais, né, que compõem esse texto, o título, né, que é fundamental, né, o título é que vai chamar, né, bem a atenção para que a gente queira ler, né, tem que atrair, ser bem atrativo para chamar a atenção daquele público-alvo que pretende, né, conhecer melhor aquele assunto. Então, SEMEA, Reconhecimento Nacional em Educação Digital. Nesta reportagem, nós temos o título, que é onde se coloca o tema da reportagem de forma clara e que atrai o interesse do leitor. Vai atrair o interesse de todos os leitores? Não. Neste caso, vai atrair, né, o leitor que tem interesse nesta temática, né? Nesse título que aparece. Não vai ser para toda a população, né? Com certeza. Tem gente que não vai se interessar. Então, vamos ver a próxima característica, que é o subtítulo. É um título secundário que pode apresentar outras informações relevantes do texto. Não é obrigatória a sua presença. Então, não é. Já tem um título, né? Já vai chamar atenção. Mas o subtítulo vai falar, né, especificar melhor do que se trata. Centro de Mídias de Educação do Amazonas vence Prêmio Nacional de Educação promovido pelo YouTube e Unesco. Aí temos o lead. O que é o lead? É basicamente um resumo do texto colocado no seu primeiro parágrafo, situando o leitor sobre o que ele vai ler a seguir. As informações são colocadas de acordo com a relevância, ou seja, o mais importante é dito antes. Então, o que é que vem mais importante? Vem o quê? Quem? Como? Então, essas informações, essas questões vão trazer as principais informações, o que é de fundamental dentro dessa reportagem. Olha só, o Centro de Mídias de Educação do Amazonas, CEMEAN, conquistou o prestigiado Prêmio YouTube Educação Digital na categoria Parceiro da Educação Digital, Instituições Públicas, um reconhecimento que celebra a excelência do ensino mediado por tecnologia no Estado. Então, aí já fez um resumo do que seja, né, esse texto dessa reportagem, o que se trata. Aí tem o corpo do texto. A partir daí, mas já veio, né, toda a informação principal no lead. Aí vem no corpo do texto, que são os detalhes, né? São as demais informações sobre o fato, comparando com o texto dissertativo, seria o seu desenvolvimento, né? Que nós temos o título, o subtítulo e o lead, que já explicou bastante do que se trata, e aqui no corpo do texto vai dissertar, né? Vai falar mais, vai desenvolver tudo que já foi dito anteriormente. Como a reportagem é um texto mais extenso e aprofundado que a notícia, então o corpo do texto da reportagem é mais longo e é dividido em seções. Dito isto, né, a gente vai agora, né, ter na prática, né, uma reportagem, você vai ouvir aí, que é narrado, né, e também vai poder acompanhar a leitura. Pensamento arqueológico nas telas. Muito além da representação da arqueologia em filmes como Indiana Jones, alguns jogos que nem sequer incluem personagens arqueológicos como The Last of Us podem proporcionar uma experiência mais real de como acontecem os estudos nessa área. O que Indiana Jones, Lara Croft, da série de jogos e filmes Tomb Raider, Dan Garrett, Besouro Azul, Jack Chan e Tio Patinhas têm em comum? Todos eles têm a arqueologia como profissão ou hobby, embora exerçam essa atividade de formas muito diferentes. Frequentemente, a arqueologia é apresentada na cultura pop como uma atividade cheia de aventuras, perigos, viagens e objetos preciosos de valor inestimável. Indiana Jones,
O icônico personagem de George Lucas e Steven Spielberg é certamente o arqueólogo mais conhecido da ficção. Interpretado pelo ator Harrison Ford, o aventureiro ficou famoso por proteger relíquias de vilões usando sua pistola e seu chicote. Mas será que a arqueologia da ficção se assemelha à do mundo real? Será que Indiana Jones é uma boa representação do verdadeiro arqueólogo? E mais, você sabia que alguns jogos que não possuem nenhum personagem arqueólogo podem nos ajudar a compreender melhor a mentalidade arqueológica? Então, olha, no texto, né, que vocês acabaram de ler e de ouvir, também tem como título Pensamento Arqueológico nas Telas. O resumo da matéria Olide, que é aquela parte mais importante, né, do que se trata? Nesse artigo questiona se personagens como Indiana Jones representam adequadamente os arqueólogos reais e explora como jogos sem arqueólogos como protagonistas podem oferecer insights sobre a mentalidade arqueológica. Ele destaca a discrepância entre a ficção glamourizada e a realidade da profissão, promovendo uma reflexão sobre a verdadeira natureza da arqueologia e seu papel na compreensão e preservação do passado. O corpo do texto, ele vai falar, né, que ele é longo e é dividido em sessões. Então a gente, né, falou muito sobre a reportagem, agora a gente vai falar da reportagem em jornal impresso, né, que é um pouco raro, né, mas ainda existe, né? A gente pode encontrar em alguns lugares. Então a reportagem tem os aspectos textuais, né, desse tipo de reportagem. Além do texto verbal, o jornalista utiliza outros recursos de linguagem, que é o que nós iremos apresentar aqui para vocês, que são fotos. Foto é muito importante para que se compreenda. Gráficos e dados estatísticos também são apresentados, mapas, quadrinhos, box, que é chamada aquelas caixinhas de texto que vem ao lado, depoimento, pontos de vista. Tem também a reportagem jornal falado, né? Que a gente tem como exemplo o Globo Repórter, do Câmara Record. A notícia e reportagem, qual é a diferença, né? Enquanto na notícia o fato exposto precisa ser algo novo, na reportagem não existe a necessidade de falar de algo novo, mas sim de temas que despertam o interesse do autor, né? Em notícias, a prioridade é narrar os fatos. Em reportagem, é possível que o repórter se posicione sobre o fato, além de enfocar outras perspectivas sobre o assunto. E a estrutura da reportagem, a gente já falou muito mais, né? A gente vai falar mais um pouco. Embora apresente uma estrutura similar da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevistas, depoimentos, análise de dados e pesquisa, causas e consequências de determinada situação, dados estatísticos, entre outros. A estrutura básica do texto jornalístico é dividida em 3 partes, que é o título principal e secundário. Nós já vimos muitas reportagens, qual as notícias pode apresentar esses 2 títulos, um principal e o mais abrangente, chamado de manchete. Outro secundário, uma espécie de subtítulo. O lead, também, que é a parte principal na linguagem jornalística, o lead corresponde aos primeiros parágrafos do texto jornalístico, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, o lead pode ser considerado uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas, e vem o corpo do texto, que é todo o seu desenvolvimento, né? Vai desenvolver tudo que já foi falado nos outros aspectos do texto. Aí vemos já novamente a diferença entre reportagem e notícia, né? Que a notícia é sempre mais curtinha,
mas a reportagem é mais abrangente. Logo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Então, só para relembrar as características da reportagem, características, né, como a linguagem clara e objetiva, falamos muito sobre isto, o uso da norma padrão da língua, que é a que traz as normas gramaticais, as regras gramaticais, prevalência da informação, que é o fundamental, e o autor se propõe a expor, opinar ou interpretar fatos. Então é isso, nossa aula foi sobre, né, reportagem, né, como vocês acabaram de assistir nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.